Livro Fenômenos Psíquicos no Momento da Morte, de Ernesto Bozano. Primeira parte. Capítulo 1. Aparições de defuntos no leito de morte. Em todos os tempos e entre todos os povos tem-se notado que, durante a crise suprema da morte, a inteligência humana dava, muitas vezes, sinais de perspicácia e previdência extraordinárias, ou que estava sujeita a percepções de natureza supranormal, partilhadas, bastas vezes, por outras pessoas presentes ou afastadas. Os representantes da ciência oficial e aqueles que se ocupam das novas pesquisas metapsíquicas se têm esforçado no exame, pelo método experimental, dessas manifestações tão interessantes do período pré-agônico. Pelo fato de terem eles conseguido fazer entrar facilmente parte dessas manifestações no círculo das leis conhecidas da psicofisiologia, não se pode, certamente, afirmar que o mesmo aconteça com todas. Os fenômenos em questão parecem, com efeito, infinitamente mais complexos do que se poderia supor e sua imensa esfera de ação estende-se desde os simples casos de parresia, ou seja, é um fenômeno da memória no qual lembranças casuais são evocadas com mais vivacidade e exatidão que normalmente, de parenésia, ou seja, alteração da memória em que o indivíduo relata falsas recordações sobre ações ou coisas que não ocorreram, até os de ação ou percepção telepática, dos casos de lucidez e de telestesia, ou seja, percepção à distância, telepatia, até os de precognição e retrocognição. A tudo isso se vem ainda superpor episódios sensacionais de visões estáticas, de visões panorâmicas, de visões simbólicas e, enfim, os bem impressionantes da percepção de fantasmas dos mortos. Estes últimos são de muito maior frequência e a tal ponto que a experiência popular extraiu daí uma de suas numerosas generalizações proverbiais. Toda mulher do povo vos dirá, de fato, que quando um doente fala com seus mortos, não há mais nenhuma esperança de cura. 99 vezes sobre 100 assim acontece realmente. Como não é possível desenvolver, em simples monografia, um tema tão vasto, proponho-me tratar exclusivamente dos fenômenos das aparições de defuntos no leito de morte. Esses fenômenos são os que mais especialmente têm chamado a atenção de alguns sábios eminentes, os quais acabaram por concluir que tais fatos deviam ser classificados entre os pertencentes à variada categoria das alucinações subjetivas. Essa indução era, em suma, razoável. Sabe-se que as condições pré-agônicas predispõem a todas as formas de sensações e percepções alucinatórias e não se pode afirmar que as visões de que se trata sejam, em princípio, diferentes das outras. Não é menos verdade, entretanto, que a análise desses fenômenos revela, aqui e ali, zonas obscuras, constituídas por circunstâncias ou situações bastante embaraçosas e sugestivas, de forma a reconhecer-se que o argumento merece um exame ulterior e não é possível formar-se sobre o assunto uma ideia nítida, senão estendendo as investigações a um número suficiente de casos. Eis por que me decidi a empreender a presente classificação. Nas curtas observações que for fazendo, à medida que citar os episódios, cada vez mais complexos, restringir-me-ei às regras experimentais, nas quais se inspiraram os distintos sábios na matéria, limitando-me a indicar sempre os pontos obscuros que a ciência oficial ainda não esclareceu e a fazer notar, enfim, que, se queremos explicar todos esses fatos em seu conjunto, é indispensável não somente completar a hipótese alucinatória pela telepática, como ainda mesmo orientar-nos para a hipótese espírita. Com efeito, o mistério que rodeia o conjunto dos fenômenos metapsíquicos é de tal maneira impenetrável pelos métodos ortodoxos da ciência oficial, que não é possível admitir se sejam pronunciados, em nome da ciência, juízos sem apelação contra uma hipótese qualquer, capaz de explicar os mesmos fenômenos.
Faço, no entanto, questão de salientar que, publicando a presente classificação, não me proponho, de forma alguma, provar ou ilustrar uma tese qualquer, o que unicamente desejo é lembrar incidentes que, tomados isoladamente, apresentam apenas valor científico limitado, mas que possuem um valor especial se os encaramos em união com os outros grupos de fenômenos metapsíquicos, os quais convergem, todos, para a demonstração científica da sobrevivência. Isso dito, passemos, sem mais, à exposição dos casos.